Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Desafiador Cast. Esse episódio começou em janeiro e, se Deus quiser, ele vai ser concluído hoje. Em 27 de janeiro, eu tentei gravar com essa convidada mega especial, mas um caminhão resolveu derrubar um poste aqui na rua. Nós ficamos sem eletricidade. Um dos nossos parceiros, que é a agência Grafo, vai colocar alguns trechos aí, porque mesmo sem eletricidade, nós resolvemos gravar um debate profundo sobre o storytelling, como ele apoia decisões, molda decisões e ajuda a vender grandes projetos. Uma premissa que eu acertei é: se eu estou resolvendo um problema, ótimo, que eu vou saber o caminho de resolver o problema, já que ele está validado. Agora, se ele... Nossa! Gente, segura um pouquinho aí. Aqui é raro acabar a luz, viu? Bem raro. Mas vocês estão ouvindo esse trovão? Eu já estava ouvindo e já estava tremendo aqui dentro. Eu fiquei, na hora que eu escutei o primeiro, eu pensei, nossa, ela tá de moto. Espero que essa rua não alague. Feita essa introdução, quero agradecer os parceiros Agência Grafo, lá de Londrina, no Paraná, que cuida de toda a nossa marca, edição de material, que vocês veem aí no Instagram, LinkedIn e aqui no YouTube. E também agradecer a Project Data, que apoia financeiramente esse podcast, uma empresa que combate a distração e a dispersão em projetos de engenharia e arquitetura, trazendo mais margem para esses negócios. Feito o agradecimento a esses parceiros, quero apresentar a minha professora. Foi minha professora. Eu já posso ser considerado ex-aluno, Karina? Acho que pode ser considerado Já concluí, ex-aluno. né? Já concluí mas o a gente MBA. está sempre aprendendo. É isso aí. Então, a Karina foi minha professora no MBA da Exame de IA aplicadas a negócios, né? E o módulo dela me prendeu muito porque ela fala de storytelling para apoiar decisões. Isso apresentando de maneira muito simples, vocês vão ver como o storytelling pode te ajudar a vender aquele projeto interno que você não consegue, aquela promoção que você não consegue, ou a venda de grandes projetos, por exemplo, para outras empresas no B2B. Karina, muito obrigado por mais uma vez estar aqui comigo. Segunda vez que você aceita o convite. E mais uma manhã parecia chuvosa aqui em São Paulo. Nós estamos gravando em São Paulo hoje, na Barra Funda. E eu quero deixar que você se apresente, que eu só tenho esse pedacinho que você é minha professora, mas o currículo é vasto, então, por favor. Muito obrigada, Diego, por me chamar e por insistir. Gente, assinem este canal porque ele é muito resiliente. Ele, de fato, um caminhão bateu num poste, a gente ficou sem luz por horas, pegou fogo, tinha bombeiro, tinha tudo. A hora que eu saí daqui com a gente, beleza, acho que não vai voltar o horário. Então, acho que só por isso ele já merece assinatura. Tem que se inscrever aí, por favor. Exatamente. Aproveitando isso, estamos aqui porque, de fato, tem essa conexão, né, do próprio ensino, da própria MBA, mas acho que é isso, né? A gente acho que remarcou porque a conversa foi muito boa da outra vez. Foi. E eu contei um pouco da minha história e aí eu acho que ela é parte de todo esse aprendizado, de como que a gente traz o storytelling, de quanto que a gente errou. Então, esperem as fofocas. O quanto a gente errou para, de fato, poder conseguir construir o nosso framework mental de resolver as coisas. Então, 99, Uber e iFood foram grandes professores aí da minha vida, mas, além disso, também a consultoria e as grandes empresas que eu trabalho junto hoje, sendo consultora estratégica lá dentro, me ensinam muito, porque é uma realidade bastante diferente de uma realidade de startups aceleradas, correndo, que vão mudar tudo, que vão aprender com dados, etc., porque são mentalidades diferentes. E eu acho que aí foi um lugar onde, de fato, os mundos colidiram e a gente conseguiu encontrar, né? No caso, eu fui tangibilizando isso no livro, de que funciona melhor para os dois mundos. Legal. E o livro... A Karina vai publicar um livro agora no segundo semestre, Além dos Gráficos. O nome eu achei fantástico, já vi um pouco da diagramação do livro, tá lindo o livro. E pelo que eu vi aqui, atende muito essa proposta, né? Porque às vezes as pessoas acham que decisões são tomadas só racionalmente e que não tem um aspecto emocional, um aspecto político dentro dessas decisões, né? Então me fala um pouquinho da onde nasceu a ideia. Você já me contou que foi convidada, né, a escrever esse livro. Sim. De onde nasceu a ideia, o incômodo para trazer essa luz ao mercado e ajudar essas empresas? Boa pergunta. O livro, além dos gráficos, como ele vem, talvez não o livro, mas o título, com certeza, ele vem de uma proposta de ser uma contravenção. Que legal. Ser uma inversão estratégica, porque hoje storytelling com dados, se vocês também estão esperando um buzzword, olha que coisa bonitinha, essa palavra que todo mundo fala, foi
inclusive, uma dor ali ficar decidindo usa, não usa a palavra, porque a gente aprendeu, ou pelo menos eu aprendi, e o que eu vejo as pessoas multiplicando por aí em redes sociais storytelling com dados faça um gráfico intuitivo que você vai tomar uma boa decisão, certo? Que é isso que você está trazendo, que as pessoas são racionais. Sim. Ah, legal. Um gráfico bonito ajuda muito. Com certeza, bem escrito, com os dados É o certos. básico, né, Karina? básico. É o básico. Assim, a premissa mínima para começar, para você sentar na mesa e começar a conversa. Mas tem algo mais importante do que esse gráfico, né? É o básico. O básico bem feito é muito difícil de fazer, porque eu, até hoje, faço o arroz unidos venceremos, e teoricamente é o básico também. Exato. Então, pensando mesmo nesse básico, eu acho que é dominar os dados. Se eu fosse dar até um passo atrás para simplificar um pouco a vida das pessoas. Imagina que alguém está assistindo aqui, o pessoal que está acompanhando seu podcast, ele fala, nossa, mas eu não sou super bom em gráficos. Eu não sei mexer numa ferramenta que deixe eles bonitos, que deixe eles intuitivos. Tudo bem, mas você sabe quais são os seus números, os seus argumentos? Você sabe a história que você quer contar ao final Você dessa é um bom reunião? vendedor, exatamente. Você é Você sabe vender aquilo que você acredita, né? Então, porque quando você vem num projeto, seja dentro de uma empresa, seja para procurar sua promoção, seja para vender o Project Data, o podcast, etc., você tem o seu pitch de vendas. Exato. Que dentro de uma empresa a gente não chama de pitch de vendas, mas é contar uma história. Então, todo mundo tem uma história para contar. E aí você perguntou, de onde veio isso? Eu entrei no mundo corporativo na 99 sendo uma pessoa ultra mega analítica. Então eu fiz engenharia elétrica, eu fiz Olimpíada de Matemática, eu faço conta de cabeça, assim, me recuso a usar uma calculadora para Que dividir legal. a Isso conta é raro, é raro, é raro. para dividir a conta no restaurante. Então eu cheguei lá e é isso, acreditei. Eu tenho os números. A minha competência técnica garante que eu tenha sucesso nessa carreira. Exatamente. Isso que eu escolhi, né? Quantas pessoas você conhece que têm uma competência técnica excelente e não estão dando esse próximo passo? Muitas. Pois é. E aí seu currículo é muito interessante, porque daí você sai da engenharia, faz sociologia e tem um lado pedagoga também. É uma bagunça. Isso influenciou, acho que o momento que você chega hoje de carreira, né? Sim. De ser alguém que consegue unir a competência técnica com a contação de história, né? Sim. A gente está num momento do mundo em que a gente embalou a contação de história numa máscara, né? Antes de começar, a gente nos bastidores estava aqui, tudo tem uma fórmula. Tem uma fórmula para lançar livro, tem uma fórmula para fazer podcast. Então a gente começou a criar esse jeito padronizado de... Fica comoditizado, né? Isso. Fica sempre muito igual, né? Se a gente não tomar um cuidado e trazer originalidade para o conteúdo, né? E você falou isso para mim na primeira vez e a gente já conversou sobre isso. Que é isso, acho que o novo movimento é a gente ser a gente. Isso. Humano ser humano, né? Já que a gente Isso. estava falando de você fez o curso de a gente está vendo cada vez mais de que, beleza, se a IA faz tudo isso, deixa eu ser eu, né? Exato. Porque é Então, isso que vai diferenciar no final das contas. E aí, quando eu volto lá em pensar em contar uma história, né? A história que você tem para contar, então, o que me fez mudar de acreditar que storytelling com dados é uma ferramenta foi justamente quando eu comecei a conectar os pontos. Que eu falo, o livro basicamente ele tem uma frase assim, seja um ser humano pensante. Entendeu? Eu sei, parece um pouco afrontosa, mas é isso. A gente entrou num momento que a gente tem medo de expor os nossos pensamentos, não necessariamente de pensar, mas de expor. Então se você pega engenharia, sociologia, pedagoga, nananana, eu tenho um jeito de pensar meu, então a história que eu posso contar é só minha. Os dados são coletivos, mas a história é só minha. Então, se você... A visão que eu posso dar dela é muito particular, né? Porque é o seu prisma, é o seu ponto de visão daquele fato, né? Você que mora no interior, que tem uma filha, não sei, a pessoa que está ouvindo que gosta de música, outra que gosta de, sei lá, dançar ou de viajar. Cada uma dessas pessoas consegue trazer para a história, se ela se permitir abrir os horizontes, a se conectar com o público junto com o que ela construiu de si mesma. Legal. Então, não é que eu tenho uma varinha mágica e achei o framework perfeito. Eu simplesmente... Que nem é tão simples assim, né? Porque quando eu comecei a escrever o livro, eu falei, vai demorar 2 dias, vou escrever 150 páginas. Em 6 meses eu tava, o livro é muito difícil de escrever. É muito difícil. Mas de você pegar suas ideias, então quando eu tô falando contigo,
Eu tô pensando em quem você é, o que você quer, como é que a nossa conversa flui. Não adianta eu falar de, sei lá, jogar bola aqui e a Tem que gente pensar tá em todo o falando contexto, né? eu acho que isso é parte Apesar que a da história. história que está desde a manhã na cafeteria hoje é Neymar será ou não convocado, né? E hoje é dia 18 de maio Ah. e o Brasil quer saber. Eu, particularmente, estou torcendo para o Neymar não ser convocado. Me julguem, os torcedores do Santos, mas essa é a história que está pautando toda a O mídia tema. nacional, né? Então, todo o contexto, né? Minha assessoria de imprensa me disse para eu não entrar em temas conflituosos e esse é um Temas deles. polêmicos. Muito bom. Eu deveria ter uma assessoria de imprensa também, que eu sempre estou entrando em temas conflituosos. Vamos lá. Piva, olhando o teu material, a gente depois daquela conversa, né, nós revisitamos aquela conversa e tem uma frase no teu material, no teu material até da aula do MBA, que fala que 70% do sucesso da análise está na preparação. Uhum. Então está isso que você falou, ser um ser humano pensante, olhar para os números e descobrir qual história eles contam. Hoje pela manhã eu estava relendo esse livro aqui, eu até recomendo para vocês que querem fazer boas apresentações. Depois de ler o da Piva, você pode ler esse aqui também, até vai te ajudar a entender melhor esse aqui. Ele fala que a assessoria de imprensa na época da Apple, que o Jobs estava vivo, fala que eles gastavam 90 horas para criar uma apresentação de 1 hora. De 1 hora. E hoje, com a IA, né, generativa, as pessoas criam uma apresentação em segundos, mas ela fica totalmente vazia. O seu livro aborda um pouco sobre isso, como combater isso, como criar repertório e identidade nas suas apresentações? Sim e não. Eu uso a palavra inteligência artificial uma única vez no livro inteiro e é no que bom. último capítulo. Justamente porque eu sei que a IA que existe hoje, a IA que a pessoa está ouvindo, é diferente da IA que existe hoje, que é diferente da IA que vai ter daqui a um ano, e todas elas serão obsoletas muito rápido. Sim. Então eu pensei, não adianta eu publicar num livro, transformar ele em uma coisa datada, mas ele foi um processo de reflexão, porque é o tema. Sim. Concordo super com o que Steve Jobs disse, concordo super com o seu posicionamento de a gente faz isso em segundos e de que ela é vazia, e justamente esse ato que eles tinham de gastar 90 horas para uma apresentação de é o core, assim, é onde você constrói a espinha dorsal, traz uma linha de raciocínio, orienta aonde as pessoas querem chegar. Eu tinha comentado com você, né? O livro hoje tem 7... Hoje não, ele vai ter hoje, quando for publicado. 7 capítulos, né? E tem um capítulo específico que ele corrobora muito com essa frase, que é o capítulo 4. Que ele traz uma citação muito parecida com essa das 90 horas, que fala, se eu precisar falar por 1 hora, eu preciso de 1 dia. Se eu precisar falar por 15 minutos, eu preciso de 2. Se eu precisar falar por 1 minuto, eu preciso de 2 semanas. Então, essa é uma citação que eu li num livro já de storytelling, então eu peguei, eu referencio, eu falo, gente, storytelling é juntar os pontos. Então tá aqui, ó, outro livro de storytelling para você ler. Porque você ser prolixo é muito fácil. Eu poder passar horas falando o que eu quiser, então se esse podcast fosse juntar com o anterior, que a gente fosse ter mais uma hora... de 2 horas, tranquilamente. Se a gente tivesse o dia inteiro, a gente passa o dia inteiro conversando. Sim. Como os bons brasileiros, todo mundo é capaz de sentar num bar na beira da rua, entendeu? Na calçada. Na calçada, e passa horas falando, você não sabe onde você começou e você não sabe onde você terminou. E você chega em casa, alguém te pergunta aí sobre o que vocês conversaram, você fala, não sei. E faz uma confusão mental no ouvinte, né? O ouvinte fica assim, para onde que tá indo essa história, né? E no ambiente corporativo isso prejudica a venda de um projeto, assim, grandemente, né? É isso, porque a gente passou 90 horas não chegando a lugar nenhum, né? Exato. E então existe a palavra famosa é pitch de elevador, né? Que você vai demorar 1 hora, 90 segundos para contar a sua história. Isso, alguns falam 30 segundos, você tem que 30 segundos capturar a atenção do ouvinte para depois você vender algo para ele, né? Se você pensar em Shark Tank, eles têm ali 90 segundos para
captar, né, cativar Interesse, né? daquelas pessoas. E eu digo que é mais ou menos a mesma coisa. Então, você passou, grande parte, você passou, não é 70% do seu tempo. Um projeto tem quanto tempo numa empresa? No mínimo, se for um iFood da vida, você tem 3 meses de projeto, entendeu? Você fala do início à conclusão dele Do ou só início- para elaboração Não, depois da para execução? entregar um mínimo produto viável, Ok. um MVP, assim. Ok, Então, eu vou ter 3 meses, é um tempo, então... Isso para empresa super acelerada, tá? isso. Então, Ágil, né? a gente está falando de 3 meses de trabalho, que você vai ter uma reunião para apresentar. Então, se você não conseguir resumir seus 3 meses de trabalho muito bem resumido, né? Então, você não conseguir contar essa história muito bem contada, eu tenho certeza que você usou muitos dados para sua tomada de decisão e você teve um raciocínio, vocês desenharam as hipóteses, vocês validaram, vocês invalidaram, porque parte impressionante de bons projetos é você descobrir que você estava errado, né? Exato. Então você passou 70% do seu tempo fazendo isso para simplesmente achar que você vai chegar numa inteligência artificial e falar: resume aí para mim? Sem ela ler o contexto, né, a política que tem por trás, né, a disputa de espaço, de projeto, de orçamento, aí não tem esse contexto, né? E quanto tempo você demoraria para dar para IA todo esse contexto? É. Foi engraçado quando começou a IA generativa, né, que você via no LinkedIn, todo mundo virou produtor de conteúdo. Uhum. Eu vejo que passado aí 1 ano e meio, 2 anos que ela se popularizou mais aqui no nosso mercado local, Uhum. já sumiu essa galera, porque eles perceberam que não estavam gerando valor. Você via posts muito iguais, né? Uhum. E é importante para o público que está vendo aqui, que está aqui no meu canal, muita gente de venda vem, né? Uhum. Venda, startup, micro SaaS, SaaS, fica pensando, mas como que eu conto uma história? Uhum. Porque nos meus clientes, normalmente eu chego lá e falo, tá, qual que é a sua apresentação comercial hoje? Uhum. Piva, você conhece bem essa realidade. 90% dos clientes estão contando funcionalidades. Sim. Eles estão mostrando funcionalidades. Uhum. E isso não conecta com Uhum. quem está do outro lado. Uhum. Isso impacta, lógico, as taxas de conversão em venda, impacta o crescimento da empresa, um possível valuation futuro, Uhum. e está lá atrás na história, Uhum. que é uma das coisas mais antigas da humanidade, né? Como você disse na entrevista da CBN, né? Uhum. Tudo que nós aprendemos é via uma história. E aí, para concluir e te pedir essa explicação, eu quero que você, que é de vendas, que está assistindo esse podcast aqui, você vai sair daqui muito mais capacitado para contar uma boa história. Mas não é essa história do barzinho. Uhum. É a história com começo, meio e fim, amparada por dados e informações estratégicas para vender uma ideia. Pense que o diretor, que a Piva citou aqui, que você vai ter 1 hora para um projeto de 3 meses, a mesa dele está mais ou menos como a minha aqui, propositalmente, tá? Eu tô com 2 iPhones aqui, eu tô com um notebook aqui do lado, tudo está disputando a atenção desse decisor. Então, se essa história não conecta, Uhum. ele com 5 minutos, sendo generoso, Sendo que às vezes é generoso. bem antes, Sendo generoso. todo mundo está se perguntando por que eu tenho que ouvir essa pessoa. Quais elementos são essenciais, Piva, para que essa história fique instigante para o teu interlocutor, Uhum. seja numa carreira interna ou seja para uma venda para outra empresa? Ótimo. Você tem esses 5 minutos com toda essa discussão em qualquer cenário, seja para um diretor lá dentro, seja para um par stakeholder, seja para o seu cliente, tá? O seu cliente também tá assim. Exatamente. Inclusive, a maior parte dos seus clientes, por mais que eles tenham chegado em você, eles não querem te contratar. Eles querem serem convencidos de que você vale a pena ser contratado. Então, a dor é a mesma com roupagens diferentes, né? Sim. No livro, eu sugiro um caminho em que você vai gastar logo esses primeiros aí 90 segundos para convencer a pessoa. Ok. Antes de eu dar os pilares, são três né, estruturazinhas que a gente pode usar, a minha sugestão é nunca entre numa apresentação com o seu PowerPoint aberto. Ótima dica. Porque quando você entra numa apresentação e você já vê o PowerPoint com título e etc., você, que está do outro lado, né? Então você hoje é meu diretor aqui no nosso exemplo. Você já fala, já sei o que é apresentação, vou mexer no meu celular, pegar, abrir. Exato. Se você abre e não tem nada, você está dependendo de qualquer tipo de interação.
tá? Exato. Então, quando a pessoa, que nesse caso sou eu, vou falar assim, então, Diego, que legal que a gente tá aqui, olha, no contexto que a gente trouxe, que ao longo desse ano a gente tá na disputa da Copa do Mundo, e como a Copa do Mundo é um tema que tá trazendo muito investimento de diferentes empresas, a gente viu que se a gente direcionar os investimentos de marketing para tal pessoa ser contratada, isso pode retornar para a gente em 20% de aumento de vendas. Legal. Eu acho que a gente deveria seguir. O que você acha? Legal. Você já pega o contexto, né, do que está acontecendo, porque a empresa não está isolada, ela está Uhum. dentro de um contexto Uhum. e traz. E aí você pode explorar, inclusive, a cultura da empresa, né? Como nossa empresa tem uma cultura de alta performance, muito parecido com o que a gente vê no esporte, Uhum. onde estão os melhores do mundo. Uhum. Você está cativando uma história, Uhum. direcionando o olhar, né? Eu não trouxe nenhum slide, tanto porque eu não tenho nenhum slide sobre a Copa do Mundo, né? É. Mas você, quando eu comecei a contar isso, você falou, onde é que ela vai? É. Não foi a primeira coisa que você pensou? Gera aquela... Peraí, deixa eu ver onde que ela vai chegar. E eu fiz uma recomendação, que você pode falar, péssima ideia, eu jamais vou contratar essa pessoa, eu não quero que essa pessoa represente a minha empresa, né? Mas a partir de agora eu perguntei, eu acho que isso vai aumentar em 20%. O que você acha? Você tem agora Você dividiu a responsabilidade com o teu ouvinte. negociação. O E que a gente quer é negociar. Exato. Então, o storytelling com dados não vai fazer você chegar numa decisão final que vai resolver todos os problemas da sua vida. Tanto porque nada fará isso. Quem te prometeu isso tá mentindo. Tá mentindo, tá querendo vender algum curso Tá- que não vai resolver em nada a sua vida. Não, pode ser que resolva, né? Depende da subtração. Mas sim. As promessas muito milagrosas e É. negócios complexos, né, Piva, tendem a frustrar quem compra, né? Tendem a frustrar Porque quem compra. você precisa de aprofundamento. Eu sou um defensor do aprofundamento. Se aprofunde naquilo que você quer vender e no contexto do seu cliente, Uhum. daí você consegue personalizar melhor, né? Sim. Aí falando sobre aprofundamento, todos os capítulos são independentes. Quando eles fazem referência, eles dizem exatamente para onde você quer voltar. Porque eu pensei Que nisso. legal. A gente é tudo sem tempo, irmão. Ninguém quer ler o livro inteiro, então você vai pular para a página que está mais bem diagramada, para o tema que você quer, mas você pode voltar atrás. Ele não precisa ser necessariamente sequencial. Idealmente porque ele é sim. dividido em 3 partes. Primeira parte, estratégia. Segunda parte, tradução. Terceira parte, aplicação, que é tudo junto, misturado, onde a vida real acontece. Ok. E ele já tem também uma parte para que você trabalhe dentro do livro, né? Ele Pra não é. fique só passivo, Uhum. olhando de maneira passiva para o conteúdo. É. Você também produza. Gente, vocês vão poder lembrar para que serve uma caneta. E rabiscar o livro. Já Riscar pensou um só? livro. Que legal, é legal, porque você já começa a produzir a história a partir dali. Aí eu faço ele todo rabiscado pra você não se sentir mal em rabiscar. Então fica... Já dá o exemplo. Eu já dou o exemplo. Pauta. Tá, as coisas já estão Já grifadas, pauta. já tem desenho no canto da página para te atrapalhar na leitura. E você fala, ai, que legal, um desenhinho. Então... Muito bom. Piva, como contar história, direcionar o olhar, seja desse diretor, vamos manter nesse exemplo, sem parecer uma pessoa que está manipulando o teu ouvinte? Aonde que entra o respeito intelectual para que a gente não... Porque se você ficar, às vezes, um vendedor de SaaS, nenhum preguiçoso me segue aqui, eu imagino. Mas alguém bem preguiçoso pode pensar, já sei. Eu vou criar um rapport com esse cliente, uma conexão, né? Uma vez eu fiz um post que gerou até uma certa repercussão, que era o seguinte: não adianta você querer criar rapport, personalizar de maneira muito superficial. Do tipo, você toma café, eu falo, nossa, minha avó também toma café, olha que coincidência. Tipo, cara, isso não vende. Então, o que eu tenho que trazer de elementos de respeito intelectual para a mesa para que eu não pareça alguém que está só querendo manipular a tua visão e moldar ela? Essa pergunta é capciosa. Vamos pensar sobre ela. Sinceramente, eu vou para um lado que provavelmente, sei lá, alguém da neurociência deve explicar, mas eu acho que existe um uso das palavras manipuladoras, existe um uso das intenções manipuladoras, mas se você já teve aquele negócio, você foi para alguém, a pessoa não precisou abrir a boca e você já estava desconfio de você? Sim. Entendeu? Sim, tem. Então, Tem também. Ainda mais os profissionais de venda, todo mundo desconfia um pouquinho. Eu conheço ótimos vendedores, assim, que apesar de eu saber que eles estavam me vendendo alguma coisa, eu tava do tipo assim, uau, você é incrível, tá? Mas o que eu vou, se eu puder voltar, ancorar um pouco no tema do livro, e aí eu vou fugir um pouco do profissional de vendas em si, porque aí é um lugar que eu acho que é um território que eu vou estar
tateando mais no escuro. Então, a gente vendo um projeto dentro de uma empresa, então eu fiz o meu trabalho e eu quero que o meu trabalho seja reconhecido e eu preciso explicar isso para os meus diretores. Se você vem com números muito bonitos, então se deu tudo muito certo, as pessoas vão desconfiar de você. Porque tudo na vida tem problema, que foi o que a gente já falou aqui. Então, uma boa apresentação, ela apresenta vantagens e desvantagens de tudo. Riscos e oportunidades. Então, a gente sempre vai passar por um momento em que eu trago o contexto, tá? Então, a gente está na época de Copa do Mundo, etc., que é o contexto. Eu vou trazer um aprendizado. Olha, esse jogador aqui, ele aumenta vendas, mas ele tem um custo de reputação. Ainda assim, eu, Karina, recomendo. Não é do Neymar que você tá falando, Não né? Que tô- você não pode entrar em temas. Eu estou ancorando nesse exemplo. Entendi. Mas enfim, eu tenho a minha opinião sobre ele, mas Vamos deixar para outro vamos momento. deixar as minhas expressões faciais dizerem a respeito que ele estragou o futebol mundial, mas tudo bem. Aí, falou, não podia. Não podia, Vamos droga. voltar. É legal, isso, só para eu quebrei seu raciocínio, desculpa, mas isso que você falou, eu descobri há pouco tempo atrás que tem um nome, chama efeito Sarik. Já ouviu falar? Não. É quando você vai apresentar uma ideia, primeiro você começa falando das limitações ou dos problemas dela, Aham, porque isso cria mais confiabilidade aham. para quem vai ouvir. Então, por exemplo, quando alguém vai contratar minha consultoria, uma das primeiras coisas que eu falo é: se você quer resultado rápido, de jeito fácil, se envolver pouco no processo e quer um milagre em 2 meses, não me contrata. Você basicamente identificou quais eram os pilares. Você falou, nossa, você trouxe contexto. Antes de eu fazer o efeito, que eu não sei mais o nome, Efeito Sarik. efeito Sarik, Também nunca tinha escutado. eu primeiro tô trazendo você pra, olha, minha avó também toma café, É. tá? Mas não é, minha avó toma café, do tipo, olha, a gente tá aqui, nós dois se interessamos por inteligência artificial porque você viu meu MBA. Então esse é um tema do momento. Então eu tô, de fato, trazendo um rapport que vai introduzir o tema. Né? Exato. Porque eu vou falar de inteligência artificial e storytelling com dados, que não dá para resolver inteligência artificial e storytelling com dados ainda, e vice-versa, tá? Então, o tema de contexto que traz a conversa faz com que a pessoa acredite que você sabe com quem você está falando, Exato. entendeu? E não é o com quem você está falando no sentido imponente de... Funcional, né? Crachá. Mas é a pessoa que está ali na sua frente. Exatamente, nem é aquele jeito assuntoso, né? Que a pessoa fala, você Isso. sabe com quem que você está falando? Exato. Então, o contexto mostra esse lugar, tá? E aí, o passo do insight, né? Que é onde a gente traz as argumentações e que a gente vai ter que escolher um argumento para abrir uma reunião, porque todos os argumentos é a reunião inteira, né? Exato. Então, qual que é esse argumento sustentador principal da sua tese, né? Ou da sua recomendação? Porque se você está chegando lá para falar, oi, eu vim aqui, eu fiz esse projeto, o projeto foi X, aí depois aconteceu Y, e aí Z tal coisa, eu já tenho vontade de, tipo assim, desistir da reunião nos primeiros 30 segundos também e falar, gente, aconteceu um negócio aqui que eu vou rapidinho voltar, Acabou o café da minha avó. Acabou. Eu vou lá buscar. Vou buscar o café da minha avó. Minha girafa tá doente. Então aí você fala, então, Piva, como é que eu vou fazer uma apresentação de status, que é um tema chato, né, em geral, se eu não tenho uma recomendação para fazer? Meu Deus, pessoa, pense bem. A apresentação de status serve para quê? Me responda, vamos lá, fazendo teste ao vivo. Para o acompanhamento do projeto, ver o quanto o projeto está progredindo, se ele está atingindo aquilo que foi idealizado inicialmente, Exatamente. os próximos passos, se tiver uma rota de correção. Então eu tenho alguma coisa para fazer. Tem. Que é o quê? Ou falar, vamos continuar o que a gente estamos fazendo, ou vamos fazer um ajuste de rota de correção. Exato. Então não existe nenhuma reunião que é isenta. Não tem. Né? Entendeu? Sim. Eu acho que essa é uma... Porque as pessoas acham que existem reuniões que elas não precisam seguir uma estrutura. Enquanto eu falo, se a sua reunião não precisa de estrutura, ela poderia ser o e-mail, a famosa frase. Exato. Como tu diz. Se ela não precisa de estrutura, ela não precisa de uma argumentação, ela não precisa que ela não você precisa de esteja... preparação, de pensar na entonação da voz até às vezes. Né? No ritmo que você vai dar para aquela reunião, faça um e-mail. Exatamente, faça um e-mail. Ninguém usa e-mail mais. Então significa que era inútil mesmo o conteúdo. Então não faça nem um e-mail. Limite a sua insignificância. Mas e é isso. Só que se você está num projeto e você precisa fazer essa atualização de status e tem diretor
interessado, ou tem chefe, né? Você tá aí no meio do caminho ainda entre o gerência média e alta gerência, ainda assim você tá tendo que mostrar e justificar o seu jeito de pensar. Exato. Então, eu começo sempre pelo contexto de por que você, diretor, está sentado aqui de novo vendo esse projeto e não só olhando, sei lá, resultados na meta do ano. Exato. Entendeu? Então, esse contexto tem que vir. Aprendizados. Nossa, a gente colocou o produto no ar, né? Ou a gente vendeu o projeto de um SaaS, a gente entregou ou não o resultado. Se a gente entregou, por que sim ou por que não? Entendeu? E se por que não, para onde a gente vai? Se por que sim, o que a gente está fazendo direito? Esse é um grande erro que as pessoas fazem, que é deu certo, é só dizer que deu certo. Não! O que você fez que fez certo, entendeu? Por que deu certo, Por né? O que que a gente pode replicar em outros projetos, né? Exato, essa é a parte mais maravilhosa. Você fala, nossa, vai tirar aqui, ó, quanto suco dá para tirar desse limão. E aí você vai fazer a recomendação. Então, vamos continuar com o plano como ele estava proposto desde o começo do ano, ou vamos fazer um redirecionamento e seguir por esse caminho, ou investir em tal dinheiro, ou descontinuar o projeto. Então, toda e qualquer reunião, ela segue a estrutura de contexto, insight e recomendação. Legal. Entendeu? É bem na página que eu estou aqui. É contexto, insight e recomendação. Então, você precisa seguir. Então, já temos aqui um modo de trabalho para quem está aprendendo sobre storytelling, sobre apresentações, né, que vão causar impacto e, de fato, fazer com que as organizações e pessoas se movam. Contexto. Tem que saber ler o contexto macro, micro e da persona. A pessoa que está ali, o crachá dela. Um diretor financeiro não está olhando para a mesma coisa que o diretor de RH, que não está olhando para a mesma coisa que o diretor de operações. Mas no final, todos precisam entregar aquela definição estratégica que eles fizeram no planejamento deles. Isso. Mas cada um vai entregar pelo seu viés, né? Sim. Piva, pensando nessa complexidade que é personalizar para diferentes atores dentro de uma organização, entender como essa organização funciona, sua cultura, sua política, suas disputas internas. É possível um leitor júnior na carreira, ele é júnior, mas um leitor do livro da Piva, após essa leitura, conseguir fazer apresentações complexas como essa? Leitores júniores, leitores médios, sêniores. Júnior é não em nível de leitura, de carreira. Imagine um analista que vai ler teu que livro. Todo mundo saiba ler quando chega nesse momento. A partir dos 9 anos, sei lá, 8 anos já dá para ler. Mas não é uma certeza também, né? Temos muitos analfabetos funcionais aí. Ele lê, mas não entende nem o contexto da leitura. Quando o livro tem um intuito, quando eu desenhei ele para ele ser melhor usado, onde ele melhor encaixava, é quando você está num momento de carreira em que você já é mais especialista, coordenação, gerência, que eu chamo Já de tá middle management. influenciando a gestão já. Ele foi desenhado para uma situação que você está aí, que é quando eu mais senti falta de fazer isso. Ok. Tá? Legal. O livro foi escrito para que você não sofra o que eu sofri. Legal. Entendeu? Então você vai sofrer outras coisas. Então, o que você sofreu para ver se esse pessoal se identifica com essa dor aí que você sofreu lá nessa etapa que precisava vender as coisas e você Agora vem a fofoca. já falou um pouquinho, né, que você vinha muito com techniquez e às vezes não conectava. É isso mesmo? Eu captei certo? Exatamente isso. E aí, já que você trouxe o analista júnior, pobre coitado, Sempre a culpa é do Júnior, né? o analista júnior ou a estagiária, a gente também às vezes é submetido a situações em que você jogam tudo no seu colo. Exato. Mesmo você, teoricamente, não tendo isso na sua job description, né? Na descrição do que você deveria fazer. Então, eu como estagiária, 1000 anos atrás, em algum momento me deram uma apresentação de resultados para fazer, super breve. E nessa apresentação eu fiz, dei meu melhor, coloquei os, gráficos bonitos, até estagiária, tá? Hoje eu arraso. Eu era a menina dos dados, entendeu? Só tinha literalmente eu cuidando dos dados naquela época, né? 2013. Aí eu fiz lá meu belíssimo PowerPoint de 3 slides, porque tinha que ser rápido e resumido, e apresentei para o CEO, estagiário. Eu cheguei assim, com o meu computadorzinho no colo. Se o gestor ver esse episódio aí, foi sacanagem, hein, gestor? Ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. E aí eu cheguei pra ele e o CEO olhou assim, o primeiro slide assim, ele... Mas
Se você, tipo assim, o primeiro slide, ele falou, você vai falar de A, B, C e D, eu já sei disso, e por que que isso me importa? Tipo assim, Nossa, já. foi... E eu, assim, eu era naquela época uma pessoa ainda mais orgulhosa de si. E aí eu fiquei arrasada, e eu cheguei na mesa de volta com o meu computador, falei, Você senhor tinha meu quantos chefe... anos, Karina? 22. Legal. É porque nessa época, eu falei para um parceiro de negócio esses dias que quando a gente tem 20 anos, normalmente a gente acha que entendeu o mundo. O Quando mundo. você já tá perto dos 40 igual eu, você já sacou que você não entendeu nada. E que nem vai Ninguém entender. vai entender. É só Mas dizer nessa época a gente tá muito Vim seguro. muito assim, não. segura. Aí eu voltei pro senhor meu chefe e falei, senhor meu chefe, o CEO simplesmente... Aí ele, eu já sabia que isso ia acontecer. Aí eu, ué? Pô, e me jogou na fogueira? Aí ele falou, era o único jeito de você aprender, eu tentei explicar, você não me ouviu? Ah, Aí eu... uma dose de teimosia também. Enfim, ele sabia lidar muito bem comigo, Que mas legal, que assim, legal. é isso, um analista júnior que se tiver que passar por uma situação dessa, você consegue provavelmente fazer alguma coisa melhor do que o que eu fiz naquela época, que eu tive zero, não vou nem dizer orientação porque seria maldade com o meu chefe, mas eu Sim. tive zero apego a qualquer método, achando que os números falavam por si só. Legal. Tá. Então a primeira dor foi acreditar que o mundo corporativo era lógico, né? Que é- Totalmente lógico, né? Que as pessoas são lógicas, exato. Exato. Existe um vídeo que eu comento no livro que chama Por que alguns problemas de matemática as pessoas mais espertas são piores? Tá? E eles mostram no vídeo 4 números. Então você tem o creme de rosto A e o creme de rosto B. Quanto funcionou e o quanto não funcionou? Basicamente é isso. Essa é a pergunta. A ou B, qual que é a melhor? E aí as pessoas fazem a conta ali, eles perguntam, qual que é o seu nível de matemática? Você acha que é bom, você acha que é ruim? E as pessoas fazem a conta ali e chegam à conclusão A ou B. Aí eles pegam exatamente, já que a gente tá no momento umas polêmicas, eu posso falar. Por favor. Aí eles chegam nesse... Esse foi, de fato, uma pesquisa séria que depois foi transformada num exercício em vídeo para depois ser publicada de uma forma mais fácil de ser pautada, de como as pessoas não tomam decisões com base em dados. Tá? E aí chega, mesmo número dos cremes, exatamente os mesmos números, não mudou nada. Tá? E aí, a favor ou contra as armas? E aí as pessoas que tomavam a decisão de o creme A é melhor, começavam assim, não, mas veja bem, será que esses números estão certos? Mas veja bem, eu acho que não é isso, eu acho que a pesquisa não foi... Sabe, inventam de todos os tipos de desculpas para que o resultado seja diferente do que elas querem, não seja o Na verdadeiro. verdade, o seu viés está gritando mais do que qualquer aspecto racional, né? Então, de é todos isso. nós. É. Sábado eu estava discutindo com nível sênior não, o diretor-geral de uma empresa. Aí eu mandei um relatório para ele em que eu compilei algumas informações, busquei evidências Basicamente eu queria trazer evidências de que o alcance digital de dois concorrentes era muito superior ao da empresa analisada. Tá. E os números no Instagram, LinkedIn, algumas coisas corroboravam com isso. Uhum. E essas empresas eram muito mais jovens do que a empresa analisada. Uhum. Isso devia muito à estratégia dela por canais indiretos de venda. Uhum. A primeira coisa que ele me respondeu, seu material está muito enviesado. Aí eu pensei, ele leu só a primeira linha Uhum. e já disse que está enviesado. Uhum. Mas por ler só a primeira linha, ele também usou o viés do questionamento da maneira que era feito, né? Então, se livrar do viés é muito difícil. Eu beiro a dizer, já que estamos polêmicos, que é quase impossível. É um Não exercício existe. assim, meu Deus. Todo mundo é enviesado, a gente é todo parte da mundo. construção. O importante é que você tenha consciência o quanto o seu viés influencia nessa decisão, né? Na tomada de decisão. Principalmente quando você vai falar, tem um trecho do seu livro que você fala da psicologia da audiência, né? Que mentes diferentes decodificam a mesma informação de formas diferentes. Então, eu já recebi feedback, por exemplo, Piva, que em reuniões que eu tenho um olhar penetrante. Isso!
Eu, para ficar atento, eu preciso isolar tudo fora e tum. Aí uma vez a pessoa falou, parece que vai bater na pessoa. Eu falei, olha, eu preciso suavizar isso. Até hoje é uma dificuldade, mas é contexto também, né? Mas pensando um pouco nesse exemplo que você trouxe do diretor no sábado, em que a gente está falando de contexto, de mapear a audiência, você olhando para trás, o que você teria feito diferente? Eu não teria nem mandado no sábado. Eu não teria nem mandado no sábado. Refletindo bem. Pensando bem, eu acho que sábado não é um bom dia para estragar o dia das pessoas. Mas o que eu teria feito diferente, eu acho que eu teria aprofundado um pouco mais, trazendo mais dados. Uhum. Mesmo sabendo que quando, como o exemplo do shampoo e das armas, quando o viés grita mais alto, nenhum dado vai fazer você mudar de opinião. A gente vê isso na polarização política do nosso país, não vou entrar nessa pauta, mas se você chegar para uma pessoa que é do lado B e provar por A mais B por dados que a visão dela está errada de mundo, ela vai continuar ali porque ela vai... eu acho que... Depois que surgiu a internet, o eu acho que é assim, os dados parecem ser muito maleáveis ao meu interesse, né? Num mundo onde a gente está inundado por dados, né? Onde tudo é dados. Aí você caiu nessa vontade de trazer mais informação. A pessoa com mais informação, ela dificilmente muda a decisão. Mas um bom vendedor, que conhece vários métodos de entrevista, sabe que o seu primeiro adversário é o medo da pessoa. É o medo que aquela pessoa sente, né? Então, qual que era o medo que esse diretor tem? Não precisa nomear, mas... Sim. Qual que é o medo desse diretor tem? O seu contexto Eu tenho tem claro. que passar pelo... o seu contexto tem que passar pelo que o diretor tem medo. Exato. Para ele entender que ele foi considerado. Ótima dica. Então, quando eu falo de mapeamento da audiência, quais são os riscos para essa pessoa, entendeu? Então, o que ela tem a perder? Não é o que a empresa tem a perder. O que ela tem... Né? Não Exatamente. É nem o crachá dela, Isso, é ela. Isso. Aí o crachá Por dela... exemplo, se for um exemplo hipotético, se é uma pessoa que tem muita dificuldade de admitir que está errada, o medo dela de parecer errado, que tomou uma decisão errada, vai ser uma objeção para que ela mude de ideia. Então ela vai ter que fazer uma volta ao mundo mais longa, talvez, se esse for o medo dela, né? De perder credibilidade, de parecer que tomou uma decisão errada. E às vezes a gente observa que cargos de liderança têm esse medo porque pode perder a confiança da base, né? Nessa história, nessa narrativa que está sempre sendo contada. Né? Concorda? Concordo, assim, obviamente as pessoas têm medo de perder a credibilidade, e aí se você pode mostrar, num exemplo como esse, de como ela perderia a credibilidade mantendo o status quo. Exato. Entendeu? Então é o mesmo esforço, você tem que trazer a dor e aí justificar de por que a mudança é menos pior, vamos supor assim, porque para ela vai achar tudo ruim. Isso. Né? Então, por que é menos pior do que manter alguma coisa assim? A gente está muito acostumado a ouvir o FOMO, né? Fear of missing out, medo de perder alguma coisa. Tá perdendo algo. Mas existe um outro que é o FOBO, Fear of Better Options. Então, o medo de eu ter sempre melhores opções. A gente nunca analisou tudo profundamente o suficiente para que eu possa tomar a melhor decisão. Eu acho que até impossível, né, Piva, você analisar todas as oportunidades que você pode estar perdendo. Exato. Não tem como. Né? Mas esse é um argumento muito comum para as pessoas não mudarem. Então, você medir o custo da inação, de ficar paralisado do status atual, é um jeito de você fazer a pessoa tomar uma decisão em um caminho. E aí Fantástico, Piva. Fantástico. A Piva, a gente estava fazendo um alinhamento antes aqui. Ela falou, Diego, meu viés não é muito de vendas, igual a tua área, né? E ela tá dando uma aula de venda aqui. Isso aqui é uma aula de vendas. Uma empresa só vai mudar um software, só vai implantar algo novo se a dor de não mudar for maior. Né? Analogias e metáforas usam muito, a galera do comercial gosta de usar para trazer o cliente, né, para aspectos mais da realidade dele, e isso entra bastante em storytelling também. Uma coisa que eu sempre falo para time de vendas, todo mundo conhece uma pessoa que teve uma mudança radical na sua vida, depois de sentar na frente de um médico e o médico falou, olha, se você não mudar, você vai morrer, meu irmão. Aí o cara falou, pessoal, entre morrer e ir para academia, me exercitar e comer melhor, eu acho que é menos ruim eu fazer essas coisas aqui. Então, o custo da mudança, ela sempre está posta na mesa, né? E quando você descobre isso, fica fácil vender uma ideia de um projeto interno, externo. Isso também está abordado de algumas formas dentro do livro. Você pode dar
um trechinho pra gente do que a gente pode encontrar lá? Eu acho que tem alguns cases que eu conto um pouco da história de como as coisas mudaram. Legal. Eu acho que trazer 100% do custo da inação, não, porque ele não é um livro de resolução de problemas, né? Problem solving. Sim. Ele é um livro de contar história. Então, a história já está dada. Alguém já definiu qual que seria o custo de fazer ou não fazer. Então, o livro começa a partir do momento que você já sabe o que você quer contar, entendeu? Então, você já sabe todo o trabalho que você fez. E você só precisa empacotar. Organizar essa informação para que fique atraente para o teu ouvinte, né? E aí eu falo que é uma inversão estratégica, porque às vezes você pode chegar nessa hora e descobrir que todo o trabalho que você empacotou não está alinhado com as metas. Exato. Então, qual que é a sua estratégia agora para comunicar isso? Não está alinhado com o que aquele teu ouvinte quer ouvir, né? Então, você passou 6 meses, avaliou umas 20, 30 hipóteses diferentes, que isso gasta muito tempo, né? Que é o que disse lá, 70% do tempo analisando hipóteses. E dessas hipóteses, uma estragou todo o projeto. Então, qual que é a sua estratégia agora? Falou a palavra que não poderia ter sido falada naquele momento, ou Não, o foi pro número, viés, o número foi né? para... Eu tenho uma newsletter no LinkedIn, então acompanhem lá, caso vocês queiram saber. Muito boa, por sinal, já está saindo, inclusive, com a comunicação visual do livro já. Tá saindo com a comunicação. E lá eu tô sendo eu, assim, não tem nem o filtro da editora. Então... Aqui tá tendo, Karina? O filtro da editora? Não, é aqui no podcast. Eu só não posso falar sobre temas polêmicos. Assuntos polêmicos. Então, tem uma das newsletters, eu trago justamente isso, que... Cara, um projeto longo, tá? Era um projeto pro governo, tá? Que eu tava acompanhando de perto. O projeto com o governo é feito com dado público. Sim. Dado público, ele pode ser verificável. Então, se a pessoa publica, você pode ir lá pegar os mesmos dados e auditar. E falar, tá certo ou errado. E aí, a responsável pelos cálculos finais do projeto, ela achou uma diferença de 0,003%. Nossa. Tá? Que estatística... me faz lembrar de uma frase que eu não lembro o autor, que diz que o número torturado, ele conta a história que você quiser. Sim, Esse foi torturado. É bem famoso. Não é que ele foi torturado, ela estava batendo resultado. E aí, de 200... Ela achou esse... Sem querer, entendeu? Ela não estava procurando. Ela era a validação final de se o que ela ia mandar para o governo estava correto. Porque se não estiver correto na vírgula... você perde toda a sua credibilidade nesse sentido, porque eu tenho um número auditado. Numa empresa, tá? Se você está passando um projeto que já está aprovado, todo mundo vai falar, é estatisticamente insignificante, porque ele é, de fato, estatisticamente insignificante. Mas se você está falando de um projeto do governo, esse número estatisticamente insignificante é o suficiente para um lado ou outro, exatamente. Ou mesmo para ele... Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. Então, a sua história, além de passar por uma estratégia, de ter uma narrativa perfeita, você pode ser ali torturado no número, entendeu? Então, o seu gráfico, mas como é que ele foi calculado? Mas como ele foi feito? Só que se você, na hora de chegar... Como foi feito esse recorte desse número, né? Exato. Todas essas dores. Se você já chegou e convenceu a pessoa e comprou a negociação nesses primeiros 2 minutos, a pessoa tá olhando com mais carinho para os seus dados. Porque, tá, eu entendi onde você quer chegar, mas esse número não tá claro. Consegue me explicar melhor? Ao invés de, que número é esse? Você consegue entender o peso da reunião? E aí é muito importante pensar, como sugere esse livro, como sugere o teu livro, dedicar 80% do tempo a pensar na história que você vai contar e se os números as hipóteses estão sendo contadas nessa história, né? Porque senão você chega com um discurso e os números estão contando outra história. Um tempo atrás eu participei com um cliente de uma reunião, estava toda a liderança, e aí o CEO falou, olha... essa tecnologia está no momento de adoção em massa. Então, ela já passou pelos iniciantes, né? Os adotantes iniciantes. Agora ela está em adoção. Curva, né? Isso, exato. A curva de adoção. E agora ela está em adoção em massa. Ok, tomei nota. E depois veio outro dado. As vendas estão 53% abaixo do que nós deveríamos estar vendendo. Falei, ok, se está em adoção em massa e a venda está caindo, deixa eu validar mais uma coisa. Marketing. A levantada de mão dos clientes na estratégia inbound aumentou ou caiu? Caiu. Esses números estão contando uma história? Que história pode estar te contando, Pivo? Só para eu validar aqui uma hipótese. A tecnologia está no momento de adoção em massa. Sim. Então estão comprando mais dessa tecnologia.
essa empresa está com 50% mais ou menos de defasagem da meta. Sim. E Mas isso não significa que não esteja crescendo, só não está crescendo o quão rápido eles isso, poderiam. exato, boa, É. boa, isso aí. Então, às vezes, depende um pouco da estratégia de inbound e outbound, onde vai estar o problema ali de funil, né? Porque tem claramente um problema de funil. A levantada, o marketing analisou que os clientes estão levantando menos na mão. Caiu tipo 30% nesse ano, mais ou menos, o que levantava. E aí tem vários aspectos, mas se você tem esses 3 números. Sim, mas eu acho que a minha grande se eu fosse me prender aos números, será que a minha estimativa de crescimento foi maior do que a de adoção? Exato. Tá. Será que previu uma guerra que poderia impactar nesse segmento? Tem um Não é nem contexto, isso, né? tipo assim, eu tô crescendo, eu queria crescer 10 e cresci 5, tá? Usando o seu exemplo. E a adoção talvez entregaria 3. Exato. Legal. Entendeu? Ou é do tipo, eu previ crescer 5 e o negócio cresceu 6. Cara, você não tá longe do crescimento natural do negócio, entendeu? Agora, se você quer crescer 10 e o negócio cresceu 4 e você cresceu 5... Vai ter que se esforçar muito. Seu resultado já tá ótimo, exato, entendeu? E vai ter que se esforçar, fazer um esforço sobrenatural, né? Alguma estratégia nova para chegar nesse crescimento maior do que E é um o de pouco adoção, né? essa pessoa que estava falando, ela pode estar... É isso, eu não tenho todos os números para dizer o que é bom ou ruim, né? Que bom ou ruim é tudo referencial. Mas era esse exercício que eu queria fazer mesmo. Olha que legal. Eu te dei 3 números, você ampliou isso para o contexto, para a história, para o momento do mercado. Isso é storytelling, é você analisar todo o contexto antes de tirar uma conclusão. Eu super enviesei você para dar uma resposta assim, tal coisa. Tal coisa. Viu, gente? Que o livro é bom mesmo? Viu? Mas o meu ponto é o seguinte, esses números, ele ainda pode estar acima do nível de adoção, tá? Então, tinha que crescer 3, tinha que crescer 10, cresceu 5, mas o mundo tá crescendo a 3 e foi super bem. Se for como situações que eu já vi por aí, ele tá contando uma história alarmante, porque para ele o principal é bater a meta de 10, não importa como tá o mercado. Exato. Se o mercado tá em adoção, eu vou comer share das outras pessoas, entendeu? Então ele pode ter feito o melhor storytelling possível para ele, entendeu? Porque a história que ele quer contar é de fato que você saia com a sensação que você tem um conflito e que ele precisa de uma resolução. Exato. Porque ele poderia muito bem ter usado uma outra técnica, essas duas eu apresento no capítulo 5. Que legal. Pode falar de alguma ou não? Ainda não. Uma é bem comum, chamada no mundo das consultorias estratégicas de SCR, situação, conflito e resolução. Então, você mostra a situação do mercado. O mercado está crescendo em alta adoção. Conflito, a gente não cresceu, a gente só cresceu 50%. Resolução, o que vamos fazer agora? Todo mundo vai se matar de trabalhar, sei lá. E aí a outra é passado, presente e futuro. Então, se ele poderia falar, no passado a gente estava crescendo tanto, agora a gente está crescendo tal, e o futuro a gente espera assim. Que não é em geral, não é alarmante, é mais para dizer as coisas estão indo como esperado, entendeu? Legal. Rolou uma evolução, porque pode ser, o mercado começou a crescer, a gente cresceu também, e a gente vai crescer mais. Legal. Ou a gente cresceu também e agora a gente vai entrar na curva base de adoção, entendeu? Os números contam duas histórias. Uma pode trazer trocando tranquilidade. As palavras. Exato. Olha que exercício legal. Português é lindo demais. Olha que exercício legal. A mesma situação, você contou 2 histórias que em uma as pessoas iam sair da sala assim, poxa, estamos superando arrancando os cabelos. Estamos superando o passado, estamos crescendo próximo à curva de adoção, ou estamos fazendo um bom trabalho, né? Tipo, ok, estamos fazendo um bom trabalho. E na outra, a galera pode sair, caramba, a gente tá crescendo muito menos. Por isso que eu tenho algumas frases que fui desenvolvendo ao longo da carreira. Uma é que os números sempre vão contar uma história. Então, os números contam a história, cabe a cada um fazer esse exercício que você fez, né? Que ficou fantástico. Se a gente tivesse ensaiado, acho que não tinha dado tão certo. Normalmente, o dono da pauta, da palavra, ele vai enviesar. Cabe você analisar outros aspectos, né? E aqui a gente conseguiu fazer isso brilhantemente. E outra frase que eu gosto de repetir também nos projetos de consultoria é assim, todos nós estamos sujeitos às leis da natureza. Por mais boa vontade e determinação que eu tenha, algumas coisas, ninguém vai comer do fruto que está sendo plantado. Eu acho que ele está falando que é no banheiro.
Não, não, não. Ainda não. Tomei bastante água, mas ainda não. Então, convencer projetos é muito mais. Eu posso dizer simples, você coloca essa simplicidade no livro, né? Desde que você estude 80% do tempo para reduzir num pitch de 30 segundos, pode parecer simples para o teu ouvinte. E a ideia é que seja essa, né? Eu odeio a palavra simples atualmente, porque a IA diz que tudo é simples e nada é simples. Nada é simples. Então, né? eu fiz questão de olhar para ver se eu tinha usado a palavra simples de forma inadequada. Entendi. Mas eu acho que é o David que falou uma vez, né? Tem uma citação dele que fala que a simplicidade é a máxima sofisticação. Mas olha quem falou. A máxima sofisticação. Olha quem falou, né? Então, assim, demandavam horas e horas de trabalho para você chegar em algo simples. Mas o simples não é simplório. Por exemplo, o seu livro, eu tenho certeza que ele vai ser um livro. Eu não cometer um pecado aqui. Quando eu digo simples de entendimento, é que você se esforçou tanto para que as pessoas leiam e consigam aplicar aquilo. Gente, tem Mas figuras. Não é simplório, né? É isso. O esforço tem figuras. Você pode dizer que leu olhando as figuras. Olhando os desenhos. Você é mais visual, né? Você pode olhar para as figuras e já entender o contexto, né? Piva, qual mensagem você deixa final? A gente está aproximando aí do nosso tempo final. É impressionante como o tempo passa rápido quando a gente está falando do que gosta. Mais uma vez, ficou um monte de coisa aqui. Talvez depois que você Mas a gente foi mais organizado e direcionado. Agora a gente estava... Foi. Porque outro a gente passou pelo sentido da vida, gente. Passou. Inclusive, eu falo do sentido da vida em algum pedaço do livro e é um easter egg. Ah, legal. Então nós vamos pedir para as edições, a agência Grafo ou tua assessoria de imprensa ver se cabe aquilo que a gente gravou aqui sem luz para contar uma história bem legal. Qual que é a mensagem que eu quero deixar no final? Mensagem final para quem trabalha nesses desafios. Lembra da Piva? Fala com a Piva lá de 20 anos que acreditava que o mundo era lógico e como ele pode se capacitar mais para esse mercado tão desafiador. Eu prefiro não falar comigo do passado, mas eu vou trazer uma mensagem para vocês do presente, que eu acho que no mundo cheio que a gente está vivendo procurar as suas histórias e aí Autenticidade. É isso, muito obrigada. Procurar suas histórias, procurar quem você é, procurar o que você aprendeu e procurar juntar tudo isso numa narrativa lógica, tá? Então, se você tivesse, né, de mau humor sendo tempo com a sua mãe, você ia ser muito resumido nas coisas. Então, é mais ou menos essa ideia que você tem que trazer. Você vai ser você, com o que você sabe, e a diferença é que você tem toda a sua bagagem corporativa e todos os dados para sustentar a sua história. Legal. Tá? O famoso, já dissemos, não existe fórmula pronta, mas se você quiser algumas fórmulas, entre e cadastre carinapiva.com.br/livro e você pode receber em primeira mão as informações. Ótimo. E seguir também lá no LinkedIn, né? No Instagram, já deixa os arrobas aí. Eu tenho que focar em um pra pessoa aí, só porque eu quero. carinapiva.com.br/livro. /livro. Cadastra, eu já estou cadastrado, recebendo as informações. Se jogar Karina Piva na internet, você acha o resto. Então só tem que... Eu vou deixar então aqui os links na descrição desse vídeo. Professora Karina, né, minha ex-professora, sou ex-aluno, muito obrigado. Professora. Não, minha ex-professora. Muito obrigado mais uma vez pra gente parar aqui 1 hora para falar de storytelling nos negócios. Mais uma vez foi um prazer, mais uma vez desafiador falar do tema, né, que a gente começa, vai puxando e a gente teria mais 1 ou 2 horas para falar aqui. Eu espero que você que chegou aqui querendo saber um pouco mais de storytelling em vendas, você vai encontrar mais conteúdos aqui no canal, você vai encontrar conteúdos lá no LinkedIn, no Instagram, mas é impossível você vender projetos complexos só usando a razão, funcionalidade e números. Esse é o erro de 90% das empresas que eu conheço, as startups, micro SaaS, eles acham que funcionalidade vende e isso atrasa seu crescimento. Então eu agradeço você que ficou até o final, assistiu todo o episódio, você faz parte de um grupo seleto, deixe seus comentários com o que você concorda, não concorda, mas traga um storytelling e dados para reforçar sua opinião. Se for discordar, quais são os seus argumentos? Exato, quais são? E tem dados que reforçam esses argumentos? É isso. Então, muito obrigado, Piva, obrigado mais uma vez. A Piva tá indo para a China, né, Piva? China, quinta-feira. Legal, vai compartilhar a rotina lá ou não? Vai para para férias?
Eu vou de férias, Legal. mas como você já reparou, eu sou viciada em trabalhar, então provavelmente eu devo fazer newsletters com fonte vindas diretas da China. Oh, Para que vocês, legal. acompanhem no LinkedIn. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Até um próximo episódio e tchau, tchau. Valeu.